Você já se sentiu esquecido, mesmo depois de orar com fé? Já chorou e parecia que nem o céu respondeu? Tem momentos em que a alma se arrasta e o corpo até tenta seguir, mas o espírito sente, está fraco, tem algo dentro de você pedindo socorro. E antes que você ache que é fraqueza, escute isso, é o teu espírito sendo testado antes de ser fortalecido, porque o Salmo 138:3 não é só uma promessa, é uma ativação para quem está prestes a romper. Mas me diga, quem está te sustentando por dentro, quando por fora tudo desaba? Fica comigo até o final, porque hoje algo vai tocar teu interior. E o que estava te enfraquecendo vai perder o poder. Tem gente que ora, mas sente que está orando no escuro. Fecha os olhos, tenta falar com Deus, mas tudo parece vazio. E aí vem o pensamento silencioso: será que Deus se esqueceu de mim? Você já sentiu isso? É como se o céu tivesse se fechado, como se a resposta nunca viesse, como se o tempo estivesse passando e você ficasse cada vez mais fraco por dentro. Mas escuta, esse silêncio não é abandono, é treinamento. É o espírito sendo forjado onde ninguém vê. Salmo 138:3 declara: no dia em que eu clamei, tu me escutaste e alentaste a força da minha alma. E aqui está a primeira verdade que precisa entrar no teu espírito: Deus escutou, mas antes de mudar a tua volta, Ele está fortalecendo o que existe dentro de você. É por isso que parece que você está andando sozinho, porque essa fase não é para te agradar, é para te moldar. E nesse exato momento, enquanto você escuta isso, algo já está sendo ativado. Porque quem resiste o deserto descobre uma força que o conforto nunca revela. Quem passa por essa prova com fé, volta com autoridade. Você está entendendo? Então segura essa revelação. Nem toda demora é rejeição. Tem coisa que Deus não liberou ainda, porque primeiro Ele precisava te fortalecer para carregar. E aqui entra o primeiro ciclo espiritual que está se rompendo. Você pensou que estava sendo ignorado, mas estava sendo capacitado. Você pensou que estava sendo esquecido, mas estava sendo treinado por dentro, no invisível, no secreto. Você orava e parecia que nada mudava, mas tua oração estava sustentando o que teus olhos ainda não podiam ver. Tem bênçãos que vêm depois da maturidade. Tem promessas que só descem quando o espírito estiver fortalecido. E o Salmo 138:3 é a chave. No dia em que clamamos, Deus não só ouve, Ele nos dá força interior. Ele muda primeiro o mundo espiritual, depois transforma o natural. E agora, eu vou te confrontar com algo. Quantas vezes você desistiu só porque a resposta não veio na hora? Quantas vezes parou de orar porque achou que Deus te ignorou? Mas o que poucos sabem é que o teste da espera é um dos mais sagrados. É nele que Deus separa quem quer milagre de quem quer maturidade. E agora escuta essa cena. Ele estava orando há semanas. Nada mudava. Mas uma noite, sem forças, ele simplesmente disse: Deus, me dá só mais ânimo. Eu não aguento mais. Naquela madrugada, ele sonhou com uma mesa posta, pão quente e um nome escrito no prato: Te esperei aqui. Quando acordou, a resposta ainda não tinha vindo, mas algo dentro dele tinha mudado. E pela primeira vez, ele não queria a bênção, ele queria a presença. É sobre isso. Tem fases que Deus não vai mudar a situação, porque Ele quer primeiro restaurar o que te sustenta por dentro. Você pode estar cansado, mas isso não significa que está fraco espiritualmente. Cansaço e fraqueza não são a mesma coisa. Tem gente cansada, mas firme. Tem gente exausta, mas não largou a fé. Tem gente chorando, mas ainda orando. E deixa eu te lembrar, você não foi esquecido. Você foi separado para algo que exige preparo. E se você chegou até aqui, é porque ainda tem algo pulsando dentro do seu espírito.
Mesmo que pareça pequeno, Deus ainda está soprando sobre isso. E o que o mundo achou que era teu fim, Deus está prestes a usar como teu renascimento. Você não está parado, está sendo alinhado. Você não está esquecido, está sendo amadurecido. E quando Deus quer te levar mais fundo, Ele primeiro te ensina a respirar debaixo da dor. É por isso que muita coisa parece não andar. Você tenta, mas trava. Você ora, mas nada muda. Você busca, mas parece que algo se esconde. Mas deixa eu te contar um segredo espiritual que muitos ignoram. Nem tudo que está em silêncio está parado. Deus pode estar fazendo mais por você agora do que em toda a sua vida visível. Ele não precisa de barulho para agir. Ele não precisa de plateia para operar. Ele trabalha no escuro para revelar na hora certa. E aqui vai uma verdade que confronta, mas cura. Enquanto você queria visibilidade, Deus estava construindo raízes. Enquanto você queria força, Ele estava te ensinando a depender. Enquanto você queria pressa, Ele estava tratando tua essência. Porque uma alma fortalecida não se corrompe com aplauso. E um espírito restaurado não se desespera com rejeição. Você está sendo moldado por dentro para não ser destruído por fora. Agora respira, porque esse é o momento do segundo ciclo, cura interior. Sabe aquele tipo de dor que ninguém vê? Aquela ferida que você já aprendeu a esconder no sorriso? Aquela quebra que aconteceu lá atrás e você só aprendeu a conviver? É aí que Deus está tocando hoje, porque não dá para carregar promessa com coração fragmentado. Não dá para viver o novo enquanto o passado ainda sangra por dentro. E aqui está a frase que precisa ecoar em você. O Espírito Santo não te dá alta até ver tua alma restaurada. Ele não te abandona no meio do processo. Ele não ignora o que está torto aí dentro. Ele te confronta para te curar. E eu sei que dói. Dói quando Ele mostra quem nos feriu. Dói quando Ele mostra onde nos perdemos. Dói quando Ele revela que parte da dor fomos nós mesmos que alimentamos. Mas é essa dor que salva, é essa dor que limpa, é essa dor que fortalece. E nesse momento, Deus está reconstruindo o teu interior com mãos de Pai. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser sincero diante dEle. Porque a força que Deus libera não é só para enfrentar o mundo, é para vencer o caos que existe dentro da gente também. O Salmo 138:3 não diz que Ele apenas ouve, diz que Ele alenta a força da nossa alma. Ou seja, Ele fortalece o que ninguém vê, Ele segura o que a mente não alcança. Ele levanta aquilo que a vida tentou esmagar. Agora presta atenção. Você lembra da última vez que teve paz por dentro? A última vez em que dormiu e acordou sem peso, sem culpa, sem vazio? Talvez tenha tanto tempo que você até duvide que ainda é possível. Mas Deus não trabalha com base no quanto você sente. Ele trabalha com base no que Ele declarou. E Ele declarou que aquele que clama recebe força. Não emocional, não motivacional. Força espiritual. Força que faz você levantar da cama quando tudo manda você desistir. Força que te mantém fiel quando tudo convida ao pecado. Força que te lembra quem você é, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Você foi escolhido, você foi separado, você está sendo fortalecido. E deixa eu te lembrar de algo que o inimigo quer que você esqueça. Quem está de pé hoje não é porque nunca caiu, é porque toda vez que caiu, Deus o sustentou com a destra fiel. Você ainda está de pé porque há propósito. Você ainda respira porque há promessa. Você ainda crê porque o Espírito ainda sussurra dentro de você. Não acabou. E segura essa frase: o inferno não teme quem sente força, o inferno teme quem, mesmo fraco, continua crendo. É por isso que os ataques aumentaram. É por isso que as pressões internas vieram. O inimigo não luta contra quem está parado.
ele persegue quem está prestes a romper. Você não é ameaça por causa do que tem. Você é ameaça por causa do que carrega. E o que você carrega está sendo protegido pelo Espírito até o tempo da liberação. Mas o que vem agora pode te confrontar de um jeito que você não espera. Você está carregando algo que muita gente não vê. Uma guerra silenciosa. Um cansaço que nem o sono resolve. Uma dor que nem o tempo apaga. Um desânimo que parece colado no peito. E às vezes, tudo o que você queria era um sinal. Uma frase, uma resposta simples que dissesse: continue, ainda faz sentido. Então deixa eu ser boca profética para você agora. Ainda faz sentido, ainda vale a pena. Você não perdeu tempo orando. Você não foi esquecido no processo. O que Deus está gerando aí dentro é maior do que a dor que você sente agora. E o que te feriu não vai te definir, mas vai ser usado para te amadurecer. Você tem sido provado por dentro, porque tua unção não é superficial. Ela é profunda. Ela foi cavada na dor, construída na espera e selada no silêncio. E só quem passa por esse tipo de batalha entende o que é ser sustentado por dentro, mesmo quando tudo por fora está caindo. Mas escuta, não é que Deus não se importa. É que Ele está ensinando o teu espírito a não depender só do que é visível. Tem hora que Ele fecha todas as portas, para você entender que só uma direção dele basta. Tem hora que Ele silencia todas as vozes, para você perceber que a voz dele sempre foi suficiente. Tem hora que Ele permite o vazio, para que você pare de tentar preencher com o que não tem peso eterno. O Espírito está fortalecendo tua estrutura, porque o que vem depois exige raiz profunda. Agora, presta atenção nessa história. Ela achava que não aguentava mais. Estava no limite emocional, físico, espiritual. Decidiu orar só mais uma vez, do jeito que estava. Cansada, frustrada, sem palavras bonitas. E naquela noite, ela não viu anjos, não ouviu vozes, não teve visão nenhuma. Mas pela primeira vez em meses, dormiu em paz. No dia seguinte, as circunstâncias eram as mesmas, mas dentro dela, algo tinha mudado. Não era alívio, era força, era firmeza, era convicção. Você consegue entender? Deus pode não mudar o cenário de fora, porque já começou a mudar o de dentro. E quando a alma está firme, o inferno treme, porque não há nada mais perigoso do que um servo de Deus que venceu a si mesmo. E aqui vai uma frase que carrega peso profético. Nem toda alma curada será famosa, mas toda alma curada carrega autoridade que abala o mundo espiritual. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser entendido por todos. Você só precisa ser fiel àquele que te chamou, mesmo quando tudo parece confuso. E eu preciso te dizer isso com clareza. Você está mais perto da virada do que imagina. Mas a virada não virá apenas para te aliviar. Ela virá para confirmar que o processo valeu. Porque tem portas que só abrem para quem suportou o treinamento. Tem destinos que só se revelam depois da cruz. Tem promessas que só se manifestam para quem morreu por dentro, mas se levantou em fé. E se você está aqui, escutando tudo isso, é porque tua fé ainda pulsa. Talvez ferida, talvez cansada, mas viva. E escuta isso, a fé que sobrevive ao silêncio está pronta para carregar promessas. Você está sendo preparado para ser resposta. Você está sendo moldado para curar outros. Você não passou por tudo isso à toa. A dor que te quebrou agora está sendo usada como plataforma de autoridade. E o inferno sabe disso. É por isso que as batalhas se intensificaram antes da tua virada, porque o inimigo sempre tenta gritar mais alto quando percebe que tua libertação está mais próxima do que nunca. Agora respira, porque algo está sendo desatado no espiritual enquanto você escuta. O mesmo Deus que ouviu teu clamor,
Está agora fortalecendo teu espírito com nova firmeza, nova clareza, nova postura. Você vai voltar a andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência de quem te sustenta. E deixa eu te lembrar, você não precisa ver o milagre para saber que ele está vindo. Você só precisa reconhecer que já está sendo sustentado. Agora segura isso com fé. O mesmo Deus que permite o deserto é o que segura a tua mão no silêncio. E quando ele te fortalece por dentro, nada por fora consegue te derrubar. E o que vem agora é uma liberação que vai abrir tua mente e ativar tua próxima fase. Você pode não perceber agora, mas cada lágrima que você derramou em silêncio foi colhida. Você pode achar que perdeu tempo orando por algo que nunca mudou, mas escuta, Deus não desperdiça a dor de quem confia. Ele transforma lágrima em testemunho. Ele transforma cansaço em autoridade. O processo que você está vivendo não é castigo, é ativação. É como se Deus tivesse colocado você num campo de treinamento espiritual. E a cada dia em que você resistiu à desistência, um peso novo foi liberado sobre sua vida. Não peso de opressão, peso de unção, peso de governo, peso de maturidade. Tem gente que não entende porque você parece estar preso no mesmo lugar. Mas você não está parado, você está sendo enraizado. E raízes não são vistas, mas são elas que sustentam árvores que vão crescer altas demais para caírem com o vento. Você está entendendo agora? Tem gente que está vivendo fase de colheita, mas você está vivendo o processo de fundação. E fundação é demorado, é dolorido, é solitário, mas é o único caminho para quem vai sustentar algo duradouro. Então escuta essa frase com o espírito aberto. Enquanto você sentia dor, Deus estava colocando estacas invisíveis no teu interior. E são essas estacas que vão te impedir de cair quando a bênção chegar. Porque bênção sem preparo vira armadilha. Resposta sem raiz vira ilusão. Milagre sem estrutura vira ruína. Por isso ele te fortaleceu primeiro por dentro. Ele tratou teu orgulho. Te ensinou a orar sem plateia. Te ensinou a depender sem aplauso. Te ensinou a amar mesmo sem retorno. E agora, o que está vindo sobre você não vai te encher de vaidade, vai te vestir de propósito. E presta atenção, a maior vitória não é quando você vence o problema. É quando você vence a si mesmo dentro do problema. E você tem vencido, mesmo chorando, mesmo ferido, mesmo sem entender nada. Você continuou. E o inferno treme diante de alguém que continua mesmo sangrando, porque essa pessoa já não depende de emoção, ela se move por convicção. E quem anda por convicção não precisa ver para crer, porque já decidiu crer, mesmo quando não vê. Isso é fé madura, isso é força espiritual. Isso é o que o Salmo 138:3 estava falando o tempo todo. No dia em que clamei, tu me escutaste e fortaleceste a força da minha alma. Você está vivendo o cumprimento disso agora. Talvez não do jeito que você imaginava, mas exatamente do jeito que o céu planejou. E presta atenção nesse ponto que vai destravar algo dentro de você. O que você está carregando, outros vão depender disso em breve. Você vai ser a oração respondida de alguém. A palavra certa na hora certa, a mão estendida no momento do colapso. Mas isso só será possível porque você sabe o que é passar pelo fogo e não se queimar. Você foi preparado não para brilhar, mas para sustentar. Então, mesmo que agora pareça escuro, mesmo que pareça que tudo está parado, não pare, não recue, não desacredite. Porque toda estação de silêncio antecede uma liberação. E está chegando o tempo em que o que te sufocava vai ser o mesmo cenário onde Deus vai te exaltar. A mesma área que te humilhou vai ser a área onde Ele vai operar o milagre. A mesma oração que parecia esquecida será o motivo do teu testemunho. E quando isso acontecer,
você não vai se esquecer de onde veio, porque a força que te sustenta hoje não é do mundo, é dele, do alto, do invisível, do Espírito. E agora escuta essa última frase antes da liberação profética. Não é o fim da linha, é o fim da espera. Você não foi esquecido. Você foi fortalecido. Você não foi ignorado. Foi amadurecido em silêncio, moldado no invisível, treinado nas lágrimas. E agora tua alma está mais firme, teu espírito mais alinhado, tua fé mais madura. Deus escutou cada oração. E mesmo quando você pensou que nada estava acontecendo, Ele estava sustentando tudo por dentro. Porque a promessa não é só alívio, é transformação, é despertar. E hoje, algo acordou em você. Uma força que não vem da carne. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma firmeza que não pode mais ser abalada. Você foi preparado para romper, para sustentar, para permanecer. E agora, no nome de Jesus, eu declaro que tudo o que tentava paralisar teu espírito caia por terra. Que todo desânimo camuflado seja desmascarado e retirado. Que tua alma se levante com firmeza, com clareza, com autoridade, porque você é resposta. Você é luz no meio do caos. Você carrega algo que não pode mais ser abafado. O Espírito de Deus está sobre você, te renovando, te limpando, te preparando para o que vem. E o que vem é novo, é real, é fruto do que foi gerado na dor. Você venceu por dentro e por isso ninguém poderá te parar por fora. Você venceu no silêncio, você suportou o invisível e por isso vai carregar o peso da promessa sem desmoronar. Agora declara comigo: eu fui fortalecido, eu fui sustentado, eu fui preparado e nada poderá me impedir. Mais uma vez, eu fui fortalecido, eu fui sustentado, eu fui preparado e nada poderá me impedir. Se essa palavra falou com você, envie ela para quem está no limite, porque tem gente que só precisa de uma confirmação para não desistir daquilo que Deus ainda está escrevendo.